Era uma manhã de terça-feira como tantas outras na vida de Marcos Ferreira, um homem de 43 anos que acordava cedo, tomava seu café sem açúcar e se preparava para mais um dia de trabalho na construtora onde era engenheiro há mais de 15 anos. A rotina era sua companheira fiel, e ao lado dela, o outro ser mais constante em sua vida, Max, seu Golden Retriever de 6 anos, que desde filhote nunca dormia longe de seus pés. Marcos gostava de dizer que Max era seu relógio biológico com pelos. O cachorro sabia a hora exata do café, a hora do jantar e com uma precisão que beirava o sobrenatural, sabia quando seu dono estava prestes a sair. Toda manhã, o ritual era o mesmo. Max ficava parado perto da porta, abanava o rabo com entusiasmo e esperava o afago de despedida antes de ir dormir no sofá. Mas naquela terça-feira algo estava diferente. Quando Marcos pegou a mochila e se aproximou da porta, Max não estava abanando o rabo. Estava parado no meio do corredor, o corpo rígido, os olhos fixos no rosto do dono com uma intensidade que Marcos nunca tinha visto em animal algum. O homem tentou passar. O cachorro não se mexeu. Marcos deu um passo para o lado. Max acompanhou. Tentou pela esquerda. Max bloqueou novamente. Irritado, Marcos bateu levemente nas patas do cachorro e disse que estava atrasado. Max não saiu do lugar. Em vez disso, começou a gemer de um jeito baixo e rouco, quase como um choro, e encostou o focinho no peito de Marcos com uma firmeza que parecia proposital. Durante 20 minutos, homem e cachorro ficaram naquele impasse silencioso no corredor da casa. Marcos tentou de tudo, chamou pelo nome e ofereceu biscoito, abriu a porta da rua para mostrar que precisava sair. Max não cedeu. Ficou ali, tremendo levemente, os olhos úmidos, focado em um único ponto do corpo de Marcos, como se enxergasse algo que nenhum ser humano era capaz de ver. Foi sua esposa, Renata, que saiu do quarto atraída pelo barulho. Ao ver a cena, ela ficou imóvel por alguns segundos. Conhecia Max desde filhote. Nunca tinha visto o animal agir daquela forma. Havia algo na expressão do cachorro que a fez sentir um frio no estômago que ela não conseguia explicar. Com voz calma, ela pediu que Marcos não fosse trabalhar naquele dia. Ele resistiu. Era engenheiro, tinha compromissos, reuniões marcadas. Mas Renata o olhou com aquele tipo de seriedade que não deixa margem para discussão. E Max continuava ali imóvel como uma sentinela que havia decidido não abandonar seu posto. Marcos ligou para o trabalho, cancelou a reunião e ficou em casa. Naquele mesmo dia, sem motivo claro que conseguisse explicar, ele decidiu agendar uma consulta médica. Fazia quase 2 anos que não fazia um check-up completo. O médico de família tinha pedido exames de rotina meses antes, exames que Marcos havia adiado repetidas vezes por falta de tempo e excesso de prioridades erradas. Os exames foram feitos. E então veio o silêncio antes da tempestade. 3 dias depois, o médico ligou pessoalmente. Não era recepcionista, não era um e-mail automático com resultados. Era o próprio médico com voz cautelosa, pedindo que Marcos e Renata fossem ao consultório juntos. O resultado dos exames revelou uma arritmia cardíaca grave, silenciosa e completamente assintomática. Uma condição que, segundo o cardiologista chamado às pressas para a consulta, poderia levar a um infarto fulminante sem nenhum aviso prévio. Marcos não sentia dor, não sentia falta de ar, não havia nenhum sinal externo que indicasse qualquer problema. Mas Max havia sentido. O cardiologista explicou que certos cães são capazes de detectar alterações bioquímicas no organismo humano antes que qualquer aparelho seja capaz de identificá-las. As mudanças na composição do suor, as variações no ritmo cardíaco perceptíveis através de frequências que o ouvido humano não alcança, o cheiro imperceptível de compostos orgânicos liberados por um corpo sob estresse fisiológico. Max não havia agido por instinto aleatório. Havia agido porque algo dentro dele, construído ao longo de milênios de coevolução entre cães e humanos, reconheceu um perigo que nenhum instrumento médico havia detectado ainda. Marcos foi submetido a um procedimento cardíaco algumas semanas depois. A recuperação foi lenta, mas completa. Durante todo o tempo de recuperação, Max não saiu do lado da cama. Dormia no chão ao lado do colchão, levantava a cabeça cada vez que Marcos se mexia, e só relaxava quando ouvia a respiração do dono se regularizar novamente. Renata conta que houve uma noite em que Marcos acordou com dificuldade para respirar, um efeito colateral do procedimento. Antes que ela mesma percebesse o que estava acontecendo, Max já estava em pé, latindo baixinho, com a pata apoiada no braço de Marcos como se quisesse acordá-lo com cuidado. A história de Marcos e Max não é a única.
Em todo o mundo, há registros documentados de cães que detectaram cânceres, diabetes descompensada, convulsões iminentes e crises cardíacas antes de qualquer sintoma visível. Pesquisadores de universidades no Reino Unido e nos Estados Unidos já demonstraram em estudos controlados que cães treinados conseguem identificar células cancerígenas com uma precisão que supera em muito o acaso. Mas o que torna a história de Max diferente é justamente o fato de ele não ter sido treinado para nada disso. Era um cachorro doméstico comum, criado para buscar bolas e dormir no sofá. O que ele fez naquela manhã de terça-feira foi puro vínculo, pura conexão, algo que a ciência ainda tateia para nomear adequadamente. Há um conceito em biologia comportamental chamado de sincronia interespécies, que descreve como animais de espécies diferentes podem desenvolver respostas fisiológicas coordenadas quando compartilham tempo e espaço por longos períodos. Estudos mostram que donos de cães e seus animais chegam a sincronizar frequência cardíaca e padrões de respiração quando estão em repouso juntos. Esse nível de conexão física cria, segundo os pesquisadores, uma espécie de consciência compartilhada do estado corporal do outro. Em outras palavras, Max conhecia o corpo de Marcus melhor do que Marcus conhecia o seu próprio. Quando Marcus retornou ao trabalho meses depois, já com o coração estabilizado e os exames normalizados, ele parou na porta de casa pela primeira vez desde aquela terça-feira e olhou para Max, que estava ali, como sempre, esperando a despedida. Mas desta vez, Marcus ficou parado por um momento, o olhar preso nos olhos castanhos e calmos do cachorro. Renata, que observava da sala, conta que viu o marido, um homem que ela nunca tinha visto chorar, se abaixar ali mesmo no corredor e abraçar Max por um longo tempo, sem dizer nada. Max ficou completamente imóvel, a cabeça pousada no ombro de Marcus, como se entendesse o peso daquele abraço, como se soubesse exatamente o que tinha feito. Há perguntas que a ciência responde com dados e há perguntas que ela ainda responde com silêncio. O que Max sentiu naquela manhã pertence, por enquanto, ao segundo tipo. Mas para Marcus Ferreira a resposta não precisa de laboratório nem de publicação científica. Ele está vivo. E Max soube antes de todo mundo que ele precisava continuar sendo. Existe algo profundo e ainda não completamente compreendido na forma como cães se vinculam aos seres humanos, algo que vai além do treinamento, além do condicionamento, além de qualquer explicação comportamental simples. É uma lealdade que opera em frequências que o ser humano moderno, cercado de telas e calendários e reuniões, esqueceu de escutar. Max não esqueceu. E talvez a maior lição desta história não seja sobre ciência, nem sobre medicina, nem sobre a capacidade sensorial impressionante dos cães. Talvez a maior lição seja sobre atenção, sobre estar presente o suficiente para notar quando algo ao seu redor está tentando lhe dizer algo importante. Marcus estava com pressa naquela manhã. Tinha compromissos, tinha reuniões, mas um cachorro com pelos dourados e olhos castanhos decidiu que nenhum compromisso no mundo valia mais do que a vida do homem que ele amava. E dessa vez, por sorte ou por graça, alguém ouviu.